A gente está se debruçando sobre esse assunto de oração. Eu confesso que Deus tem levado um bom bocado de pessoas da nossa comunidade a entender o valor da oração. E eu estou tão feliz que eu sou uma dessas pessoas. Está sendo muito gostoso, muito bom mesmo. E eu quero hoje, uma vez mais, me deter nesse assunto relacionado à palavra do Senhor sobre oração. Eu quero convidar você a ler uma oração que o apóstolo Paulo fez para os irmãos lá da igreja de Éfeso. Mas esse texto se espalhou. Está projetado aí, Gabriel? É? Eu olho para você, você faz assim, quer dizer que o texto passou, tá bom? Beleza? Presta atenção comigo. Talvez você não saiba, mas as Escrituras deixam registradas inúmeras orações, Arthur, porque não é para a gente copiar todas essas orações e só orar elas apenas. Não é para isso. Mas não é também para a gente deixar elas de lado. Ela é para nos servir de referência sobre coisas que devemos orar, sobre coisas que Deus nos atenderá. Então elas são pistas maravilhosas de orações inspiradas por Deus, das quais a gente pode fazer e que mostram um caminho delicioso para a gente. É como se fosse assim, olha, pode entrar, essa porta é garantida. Então a gente vai mais uma vez, obrigado Janine, ver uma oração dessas. Olha o que diz o texto. O apóstolo Paulo, ele sabia que o pessoal da igreja de Éfeso estava preocupado por causa das inúmeras perseguições que ele vinha sofrendo. Ele precisou sair da região de Éfeso por causa da perseguição. Houve um levante muito grande, depois de quase 2 anos e meio lá pregando, muitas pessoas se converteram. E a ponto, imagina, era como se fosse uma cidade dessas que vai muita gente fazer procissão. Toda a região da Ásia eram adoradores da deusa Diana. E porque Paulo pregava o evangelho no poder do Espírito, muita gente deixou a adoração dos ídolos, e começou a adorar o Deus verdadeiro, a partir do conhecimento do evangelho. E, depois de 2 anos, muita gente convertida, o inimigo maligno e o desejo de lucro contaminou algumas pessoas que elas falaram, olha, esse Paulo aí está fazendo todo mundo se converter e a gente está perdendo nosso lucro aqui, a gente tem que fazer alguma coisa. Um bafafá rolou e muita perseguição aconteceu, tiveram que fugir com Paulo da região. E Paulo sabia que o pessoal estava preocupado com ele, e ele menciona isso na carta. Olha que interessante, verso 13. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. E aí, a partir disso, começa uma frase de oração. Olha o que ele diz, olha o que ele ora. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, e estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para quê? Para que com todos os santos vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Eu vou orar uma vez mais com vocês e a gente vai se deter por algum tempo nesse texto das Escrituras e eu sei que Deus vai nos ensinar muita coisa boa e já está nos ensinando muita coisa boa hoje. Senhor, nós estamos diante do Senhor,
para aprender sobre oração, para aprender sobre a Tua palavra. Nós precisamos de muitas coisas. O que talvez alguns de nós não saibam é que essas coisas que precisamos vêm de um relacionamento mais íntimo com o Senhor. É certo, Senhor, que talvez alguns de nós precisem de mais paz. É certo de que alguns de nós precisem de mais disposição, outros de cura, outros de um milagre na família, outros, Senhor, de ser livres de hábitos destrutivos, outros, Senhor, de um cenário mais promissor e de esperança para dias melhores. A gente precisa de tudo isso. O que nem sempre a gente lembra é que todas essas coisas, Senhor, são possíveis de desfrutar na Tua presença. Que na Tua presença, Senhor, há certeza de dias melhores. Que na Tua presença, mesmo os piores dias, com a Tua companhia, Senhor, são suportáveis. Porque a Tua presença, Senhor, ela deixa as coisas, Senhor, muito mais tranquilas. O Senhor é aquele que acalma tempestades. O Senhor é aquele que dá segurança. Então, Senhor, nos ensina sobre oração. Nos leva para a oração. Nos estimula aqui a confiar nessas palavras para que a nossa prática, ela represente isso aqui que a gente está ouvindo hoje, Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Como desenvolver humildade? Sabe? Como deixar de ser uma pessoa orgulhosa? André, eu não sou, eu não preciso de nem saber essa resposta. Como parar de querer ser uma pessoa independente? Como conseguir desfrutar de um pouco menos de sentimento de emancipação? De assim, ó, ninguém tem nada aí, nada a ver com a minha vida. Como conseguir dizer para as pessoas assim, ó, eu preciso de ajuda? Como conseguir dizer para Deus, eu não estou conseguindo? De verdade, nessa frase exige-se muita humildade. Olhar para Deus e dizer assim, ó, eu não estou dando conta, eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu nem sei por onde começar, me ajuda. É evidente que a gente pode falar, não, é preciso fé, André. Mas, curiosamente, boa parte das vezes não é falta de fé essa decisão. É falta de humildade. E a gente fica com aquela impressão de que o orgulho, ele é daquela pessoa assim que mostra que tem todos os poderes, metida, sabe? Aquela pessoa, a gente pinta um retrato do soberbo. E é evidente que nessa pessoa muito altiva, muito cheia de empáfia, nariz empinado, é possível que tenha muito orgulho ali. Mas há muito orgulho também em posturas de gente que não consegue dizer assim, Senhor, me ajuda. É curioso como o pastor tem experiências da tipo assim, contou um problema para mim, começo a conversar. Já dedicou um tempo especial de oração sobre esse problema que você está me falando? Então, pastor, não. Aí eu fico me indagando assim, qual parte da lição ela perdeu? Qual parte daquela lição assim, ó, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu alivio. E só chega em Jesus para pedir alívio quem fala assim, olha, eu não estou aguentando mais carregar, me ajuda. Como ser livre desse orgulho que nos prende? E como ser livre desse orgulho onde ninguém pode dizer para a gente que a gente está errado? Onde ninguém pode dizer para a gente que discorda do que a gente pensa, onde ninguém pode dizer para a gente que os rumos que temos tomados é o que tem nos prejudicado, e a gente não suporta ouvir. Como ser livre desse orgulho? Gente, como ser fortalecido no interior? Você já teve necessidade assim de ser fortalecido dentro do seu interior, sabe? Para falar assim, poxa, eu precisava ser mais forte diante das dificuldades, porque parece que quando vem as dificuldades eu desmorono. Você já sentiu a necessidade disso? A pergunta é como ficar mais forte?
Como conseguir ter mais força? Você já percebeu alguns hábitos que teimam em estar presente na sua vida? E daí, várias pessoas do seu convívio já sinalizaram que esses comportamentos arranham elas e faz muito mal para você. E daí, de repente, você fica muito triste e fala assim, eu preciso mudar. Mas daí no dia seguinte você faz a mesma coisa. E na semana seguinte você faz a mesma coisa. Como ter força para mudar esse tipo de postura? Gente, como ser fortalecido não apenas para deixar de fazer o que é errado, mas ver um cenário de coisas certas para fazer, tipo assim, nossa, a igreja precisa crescer, nossa, vai precisar de bastante gente disposta a contribuir e pôr a mão no bolso e arregaçar as mangas e trabalhar e ajudar e orar bastante. Nossa, vai precisar, né? Tomara que bastante gente ajude. O pastor vai precisar de muita ajuda, tomara que o pessoal preste atenção, né, Marisa? Você vê um cenário e tem uma oportunidade, daí você fala assim, poxa vida, eu não consigo participar, eu não consigo ajudar as pessoas, eu vivo sempre atrás dos meus próprios problemas, e às vezes eu fico até chateado, porque a Marissa não me dá atenção para os meus problemas, o Vinícius também não me ajuda, o Fernando não me liga para saber como que eu estou me passando, e ninguém dá atenção para mim, e eu estou aqui nos meus problemas. Por que será que eu não tenho força para deixar um pouquinho os meus problemas de lado e perceber que o Marcos Vinícius precisa de uma ajuda, a Rafinha precisa de uma ajuda, a Kiara precisa de uma ajuda? Poxa, eu poderia perguntar se eles estão precisando de uma força. Por que eu não consigo fazer isso e vivo em si mesmado, sempre pensando em mim? Nossa, eu queria uma força interior, André, para ser desse jeito. Gente, a gente cantou agora há pouquinho. Que amor é esse? E talvez alguns de nós estão perguntando assim, que amor é esse? Que vontade de conhecer mais esse amor. Como será que é esse amor? Será que eu conheço só uma pitadinha assim desse amor? Ou será que eu conheço já um amor de um tamanho de um bolo de chocolate? Ou conheço já um pedação assim de uma pizza de 12 pedaços? Que tamanho do amor de Jesus eu já conheço? Eu já conheci um pouco mais. Deixa eu falar para você, esse conhecer do amor de Deus não é um conhecer de amor de Deus de saber explicar. Deus te ama, Deus me ama. Prova para mim que Deus te ama. Daí, eles estão feras na Bíblia, eles responderiam assim, essa galera aqui da frente. É porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, é por isso que Ele ama. Essa é uma informação. E é importante, a gente acessa o amor de Deus começando com essa informação. Mas o conhecer das Escrituras não é um conhecer intelectual. O conhecer do mundo oriental que está na Bíblia, ele é um conhecer do experimentar. É o conhecer de assim, olha, você sabe, quem já aqui ouviu falar da fruta jambo? Os adolescentes já ouviram falar dessa fruta jambo? Já comeram jambo? Não. Então, você conhece jambo? Vocês aqui, os adolescentes, tem alguém que conhece jambo? Entenderam o recado, né? Não conhece jambo, ouviram falar de jambo. Jambo é uma delícia. Meu Deus, é muito gostoso o jambo. Eu não sei se eu estava com muita fome quando eu comi. É possível. Talvez não seja tudo isso. Não, fica assim, metade do dia sem comer, daí depois come jambo, você vai ver que delícia. Mas que amor é esse? Dá para conhecer, André? Dá! Então eu quero. Como fazer isso? Como se esvaziar de si? Como estar enraizado em amor? Como viver uma vida mais amorosa? Pois bem, eu respondo para vocês. Como começa? Sabe como começa? A gente começa pelo orgulho. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Nós não estabelecemos que Deus só ouve oração de joelhos, Gabriel. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Quando você entende a humilhação que há em se ajoelhar diante de alguém, é um negócio que dobra o nosso orgulho.
é um negócio que rasga a gente. É você tem que implorar para alguém. Diga-se de passagem, sabe? Talvez não tenha na família de vocês. Na minha família tem um comportamento assim, ó. Eu pedi uma vez, eu não vou implorar a segunda não. Se não quer fazer, não faça. Não minha família de Curitiba, de São Paulo. Aqui é fantástica, aqui não tem esse tipo de coisa. Pedir a segunda vez já parece humilhação. Ajoelhar é muito mais. Paulo está se ajoelhando diante de Deus, não porque Deus só ouça a oração de joelhos. A Bíblia registra que Deus ouve a oração de pé, Deus ouve a oração sentado, Deus ouve a oração deitado, Deus ouve a oração caminhando. Mas é imprescindível na nossa jornada a gente ter tempo de joelho na presença de Deus. E a parte boa disso, quando você tem consciência que você está se ajoelhando na presença do Santo dos Santos, porque você é indigno de estar na presença dele, isso aos pouquinhos vai quebrando o seu orgulho, vai quebrando a sua presunção, vai quebrando a sua impressão de que você pode. Fica de joelhos diante dele. Quem sabe hoje, a igreja que eu fui iniciado na fé cristã, eles costumavam, assim que chegava na igreja, todo mundo ficava de joelho e ia orar, né? Um coração é perigoso demais, né? Porque tinha cada coisa engraçada, gente dormindo de joelho, assim, encostava assim, e tirava um cochilo. Tinha gente que fazia um negócio, a gente chegava, ajoelhava e já levantava, nem parecia que era assim, um negócio automático. Mas tinha as partes boas. Muitas vezes eu ajoelhei diante do Senhor e ao fechar os olhos, consegui nem pensar que se tinha ou não tinha alguém me olhando, e estava eu diante de Deus humilhado, falando assim, ó, tenha misericórdia de mim. Experimenta fazer isso. Isso é uma pista das Escrituras. Mas o legal desse texto é que Paulo se ajoelha diante do Pai. Ajoelhe-se diante do Pai. O Pai vai dar para você a humildade que você precisa. E é interessante que o texto continua, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Isso aqui ele está ecoando o Pai Nosso. Todas as famílias que confessam o nome do Senhor. Porque ele diz assim, olha, que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebe a Jesus, você tem o direito de ser filho de Deus. Agora, olha o detalhe do pedido de oração. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória... Gente, eu fico tentando imaginar qual é a riqueza da glória de Deus. Porque, tenta imaginar a pessoa mais rica do mundo, o Elon Musk talvez, algum sheik árabe, eu não sei quem que é a pessoa mais abastada. Detalhe é que essa pessoa não é dona do universo. Ela não compra uma estrela. Ela não faz as paisagens maravilhosas. Isso tudo é ato da criação de Deus, mas a riqueza da glória dele é muito maior que isso. Ele é criador da realidade visível e ainda tem uma realidade invisível que nós um dia acessaremos. Deus é dono de toda essa riqueza. Esses dias eu conversava com o meu filho sobre a realidade de que Deus fez o tempo e de que Deus não é preso no tempo. O tempo se iniciou porque Deus um dia decidiu, agora vai ter o tempo e o tempo vai começar a ser contado. Mas Ele está na eternidade e Ele não sofre o tempo, Ele está para trás do tempo. E Ele fez todas as coisas, Ele deu início a toda a criação, Ele criou todo o cosmos. E gente, para algumas pessoas aqui que conhecem um pouquinho da grandeza do universo, da natureza, das ciências, fica assim abismado com a variedade, a vastidão. Deus fez tudo. Deus é o causador de tudo. E é esse Deus que a gente chega diante dele, segundo a riqueza da sua glória, como se fosse assim, olha, peço a Deus, diante de tudo que Ele possui, diante de tudo que Ele tem, de diante tão grandioso que Ele é, que Ele conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, que é força dentro do seu interior, para tudo aquilo que eu iniciei falando. Sabe onde a gente conquista essa força? Onde a gente alcança essa força? Onde é possível ela ser entregue para a gente? Na presença de Deus. E o que está acontecendo aqui é uma oração.
Então não quer dizer que assim, olha, a força que você precisa é uma questão de você pensar positivo. Não. A força que você precisa para vencer as inclinações terríveis do seu coração. Não é pensar que eu não vou fazer e eu não vou fazer. Não. A força para a gente vencer o mal, a força para a gente vencer os nossos problemas terríveis que nos castigam, a força para ser alguém melhor no mundo, vem dele. E o que esse texto está ensinando para a gente é que na oração é possível ser muito mais fortalecido. Paulo está entendendo assim que quem pode entregar àqueles irmãos força interior é Deus. Eu preciso de força interior. Eu preciso de muita força interior. E eu sei que você precisa também. E aqui o texto e as escrituras e a palavra de Deus está falando que Deus fortalece com poder. E Ele faz isso como? Mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. O Espírito Santo vem e nos dá força e nos transforma em pessoas que vão se amadurecer. E deixa eu contar uma coisa para você. Isso não é uma coisa, privilégio de quem está muito tempo na fé. Isso não é um privilégio de quem já é muito tempo treinado. Ou já quem está mais... Não, para todos vocês. Para todos vocês tem força. Olha, eu conheço uma pessoa que ela enfrenta uma série de desafios com medo. Com medo. E essa pessoa tem encontrado um único lugar para vencer o medo. Na presença de Deus. E eu acompanho essa pessoa tem um tempo. E eu já vi grandes avanços. De grandes conquistas. Dessa pessoa enfrentar situações que há 1 ano e meio atrás ela não enfrentaria jamais. Ela fugiria, esconderia embaixo da cama talvez. E agora essa pessoa está enfrentando. E assim, o medo é uma coisa estranha. É uma coisa, sabe, a imaginação pega uma sombra e transforma uma sombra em algo gigante que vai crescendo, crescendo, crescendo e de repente ninguém mais está vendo aquele gigante daquele monstro, mas dentro do coração da pessoa está sendo visto. E é impressionante como que essa pessoa tem testemunhado que em Deus, esse monstrão que vira e mexe continua aparecendo, mas Deus tem tornado esse monstro bem menorzinho. E a pessoa tem vencido e enfrentado as situações adversas. Eu estou falando do medo, mas às vezes o seu problema é outro. E a hora que você vê para o seu interior está muito fraco e por isso você tem sucumbido. Olha, em Deus há possibilidade de poder interior para a gente ser fortalecido, porque o Espírito Santo opera dessa forma. Tem um outro rapaz, que assim que ele começou a caminhada cristã, ele vinha de uma experiência bem degradante, de práticas horríveis, coisas assim que ele tinha vergonha de falar com a família, e fazia aquilo com uma prática intensa, e impressionante, como através do poder do Espírito, ele conseguiu força para vencer aquelas práticas, deixar aquilo de lado e ser transformado. Olha, gente, o versículo 17 diz assim, e assim, fortalecidos no seu interior, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês. É possível que todos nós aqui, tenhamos recebido a Cristo. E é interessante Paulo falar sobre sermos habitação de Cristo, considerando que todos nós já um dia fomos tocados por Cristo. O que ele está dizendo aqui é a ideia de Cristo aparecer e fazer morada dentro do seu interior, de forma que ele assuma o controle do seu coração e apareça muito mais ele do que você. Vamos pensar direitinho. Alguém aqui que já caminhou um pouco mais na fé, pode imaginar comigo, que legal seria se as reações nas dificuldades do meu casamento,
a pessoa que mais aparecesse fosse Jesus e não o André. Seria muito legal que a pessoa que mais aparecesse nos conflitos com a minha família em São Paulo, quando o caldo está bem fervente assim, seria muito legal que Jesus aparecesse e não o André. Seria muito legal se quando os problemas da igreja, porque os problemas da igreja são como ondas assim, é tipo uma maré assim. Eles vão, daí parece que tudo acalmou, daí a pouco ele me dá um caldo assim. E seria muito legal se todas as vezes que essa onda de problemas chegasse até mim, quem aparecesse fosse Jesus e não o André. Agora, eu estou falando da minha realidade. Agora tenta pensar nas suas marés, nas suas ondas idas e vindas, nos momentos mais conturbados, sabe, naqueles momentos onde a sua reação é a pior possível. Sabe, aquele momento onde a vida se bagunça todo e daí você dá uma bica no copo d'água assim, voa tudo pro alto e daí você explode e de repente a hora que você olha para trás você fala assim, vai ficar pior para arrumar agora. Por que eu fiz isso? Eu acho que você já viveu isso, né? Você imagina se naquele momento X crucial, seja do desespero, do medo, quem aparecesse não fosse você, fosse Jesus. Essa oração aqui é para que Jesus apareça. Olha só, pela fé que Cristo apareça, habite no seu coração, que Ele esteja ali dominando o seu ser. E que daí aquela palavra saia a palavra de Cristo. E daí aquele olhar saia o olhar de Cristo. Aquele sentimento saia o sentimento de Cristo. Aquele gesto saia o gesto de Cristo. Gente, eu não sei vocês, mas considerando quem é o meu Senhor, e o que Ele fez por mim, o amor que Ele me entregou, eu quero muito que isso aconteça comigo. Mas eu quero demais. Eu já percebi diversas vezes que as melhores ações que eu tive, as melhores palavras e os melhores comportamentos em vários momentos foi quando eu estava cheio do Espírito Santo. E naquele momento cheio do Espírito Santo eu tenho certeza que foi muito mais Jesus do que o André. E foram fantásticos os momentos, sabe por quê? Porque aqueles momentos produziram muito mais glória ao Deus que eu amo. E é isso que eu quero. E daí a pergunta, como isso é possível, André? Aqui eu estou vendo o segredo. Essa palavra é ruim por causa do livro, né? Mas é verdade, aqui está o segredo. O que eu faço? Oro. Oro para que Cristo habite no meu coração, para que eu esteja enraizado e alicerçado em amor, porque essa é a expressão de Cristo. E aí vem um negócio fantástico, porque em tudo isso, o que vai redundar? Isso para que com todos os santos, santificados pela obra de Cristo, vocês possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E o que mais? E conhecer, Natan, conhecer estilo Jambo, saborear o amor de Cristo. E que tamanho que Ele excede o entendimento, não dá para explicar. Gente, um dia, eu orava assim, não despreze a oração de vocês. Deus não ouve mais a minha oração do que a de qualquer um de vocês. Eu tinha 19 anos. E, provocado que estava pela palavra, eu comecei a me preocupar muito com as pessoas perdidas que não conheciam Jesus. Mas quando eu olhava para as pessoas, eu verificava que eu não sentia nada por elas. Eu falei assim, eu não me importo com elas. Eu não estou nem aí para elas. Estou tentando evangelizar, mas no fundo eu não me importo. E eu comecei a pedir a Deus uma oração estranha. Eu falava assim, Deus, que o Senhor derrame pelo menos um pinguinho do seu amor no meu coração para que eu consiga amar mais as pessoas. Gente, eu insisti tanto com isso, que um dia eu estava indo para um culto, depois de um tempo assim de oração, jejum, busca da presença de Deus, isso é importante para a vida. Eu estava indo para uma padaria e depois eu ia para a igreja. No caminho, na padaria, eu olhei uma moça. Ela devia estar na casa dos 15 anos. Ela estava com o cabelo cortado, como se alguém tivesse cortado com uma faca. Descalça, até hoje eu lembro da cena. Com um short bem feio e com uma camiseta de vereador assim, toda suja.
e ela estava pedindo comida na frente da padaria. Mas era muito estranho a cena, porque ela não parecia uma dependente química, parecia alguém pobre com algum problema de cognição assim. E gente, naquela hora, eu olhei e fiquei pensando nela, e fiquei orando, e voltei para a igreja orando. E se assentei no banco da igreja e comecei a orar. E aí parece que o Espírito Santo falou assim para mim: você vai receber a gota do meu amor. Eu não parava de chorar. Foi algo desesperador. Foi algo muito forte. Muito forte, muito forte. As pessoas depois, eu fiquei chorando o culto inteiro. Não por causa da pregação, não por causa da oração, não absolutamente, a não ser por aquela experiência. Eu experimentei naquele dia, um tanto mais. Eu provei o amor do Senhor pelas pessoas. E eu tenho orado por isso, para que isso me toque de novo, para que isso aumente. Mas por que, André? Por causa dessa experiência que você teve? Não. É porque a palavra está dizendo que Cristo habitando no meu coração, eu enraigado e alicerçado em amor, eu vou provar com todos os meus irmãos a largura, a profundidade, a altura do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E daí sabe o que vai acontecer? Eu vou ser cheio, você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. De toda a plenitude de Deus. De tudo. Sabe, o que é essa ideia de plenitude? É a ideia de estar pleno. A ideia de estar satisfeito. A ideia de estar assim, olha, eu não preciso de mais nada, porque eu tenho Deus. Pensa num sentimento delicioso. O que você tem? Eu sou a pessoa mais rica do mundo, porque Deus está aqui em mim. Eu estou sentindo, eu estou na presença dEle. Você não tem noção da delícia que é isso. E daí, olha, o texto termina assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para realizar tudo isso. Essa oração aqui não é para a gente ter ela guardada. Essa oração aqui não é para a gente, olha que oração interessante, né? Não. Essa oração é para a gente fazer. E para a gente experimentar de toda essa realidade. Tem um filme do apóstolo Paulo. Quem aqui já assistiu esse último filme do apóstolo Paulo? Ergue a mão. Gente, assista. Eu vou jogar um trechinho. Vai ser disposto um trechinho. Apaga a luz também para a gente conseguir ver. Um trechinho do filme. Porque ele fala um pouco disso aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês. Se Cristo não tivesse dado a vida por nós, nós não chegaríamos à presença de Deus e não desfrutaríamos disso. Se Cristo não tivesse aberto o véu, a entrada na presença de Deus por nós, nós não teríamos chance. Desfrutar de tudo isso não é mérito. Não é assim, eu vou orar bastante e Deus vai fazer. Não é conquista. É graça. É para ser entregue. É simplesmente a gente pedir. Olha que legal. Você já velejou? Sim. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Do nascimento à morte, ela está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Olha, o
que Deus quer é que eu e você creia nessa palavra. E que a gente está aqui pregando sobre orações. Qual é a pista? Ora. Fala com Deus. Paulo orava por todas essas coisas porque ele sabia que Deus atenderia a ele. Eu estou orando por vocês. Todos os dias. Eu tenho orado por todos vocês. E eu sei que o que vai fazer diferença na vida de vocês é mergulhar nesse mar. Saiba, Cristo não apenas vai nos levar para o céu. Cristo já está trazendo o céu até a gente. Isso é vida eterna. E a vida eterna é que viva com Ele. E a gente já pode saborear muito desse mundo. Experimente isso. Eu acho que a gente pode cantar de novo uma música. Pode ser? Que amor é esse? Se você souber essa letra, cante de olhos fechados. Se você não souber, se concentra e peça a Deus. Talvez alguns de nós aqui, assim, André, eu não sei o que é esse amor. Eu não conheço esse amor. Eu não sei o que é isso. Fala com Deus. Ele vai te... Eu estou te falando de algo, isso é real. Isso é vivo, isso é transformador, isso é a coisa mais poderosa do universo. Você precisa desfrutar. Você quer? Fala com Ele. Ele vai te atender. Vamos louvar o Senhor. Vamos ficar de pé? Tão linda essa paz que excede todo entendimento.